memória, ela tem a ver com uma certa base da psicanálise. Mas a memória não é aquilo que a gente pensa que é um baú assim, né, que você vai lá recolhendo os fatos. A memória, ela é feita, o Freud mostrou isso desde, né, o início da psicanálise, ela é feita de esquecimentos, né? Ela é feita de lembranças encobridoras, que são aquelas lembranças que você tem certeza que aconteceu, mas aquilo ali veio no lugar de alguma coisa que você recalcou, né? E que desapareceu, assim. Aparece aquela lembrança, digamos, uma falsa lembrança, assim, que vai encobrir alguma coisa que está perdida para sempre, né? De alguma maneira a gente pode pensar que toda memória é afetiva, né? É preciso que tenha algum afeto ligado àquele elemento ali, né? Para que aquilo ali de alguma forma se registre. Um afeto pode ser tanto positivo, negativo e tal. Eu penso assim, que a memória de um escritor, né? A memória literária, ela de alguma maneira sempre está ligada a um afeto, né? A um trauma, a uma memória meio paradisíaca, assim. E é interessante pensar como é que esses afetos, né, o programa chama Universo de Fora, né, como é que esses afetos, eles estão ligados de alguma maneira ao fora, à paisagem também, né, alguma coisa que é do sujeito, mas é fora também desse sujeito, né. Fernando Pessoa, que é um autor que eu adoro, com qual eu trabalho muito, assim, nos meus cursos e tudo, ele dizia que todo estado de alma é uma paisagem. Então a gente pode pensar assim que todo afeto é uma paisagem. O fato, do ponto de vista assim, neurológico, me parece, é aquilo que a gente, dos sentidos, pensando nos sentidos, talvez seja dos mais, isso já me disse um neurologista, né? Nunca fui verificar, talvez seja dos sentidos o mais assim, que nos aproxima dos animais, né? Eu acho isso interessante, porque talvez então a gente possa chamar essa memória assim, né, olfativa, né? Daquela que está mais próxima dos afetos que não são muito conscientes. Quando a Conceição falava, eu escutava, porque nós temos uma experiência parecida ao contrário, né? A Conceição é uma escritora que tem a sua infância, né, aqui em Belo Horizonte, uma certa região de Belo Horizonte, ela sai daqui para o Rio, quer dizer, sai para o mundo, mas sai especialmente para o Rio. Eu fiz o contrário. Tem toda a minha infância no Rio, até os 19 anos de idade, e depois a vida jovem, adulta, né, e mais que adulta, em Belo Horizonte. Mas eu reconheço nessa memória que ela fala, que tem a ver com uma certa memória da paisagem, uma memória do mar, uma memória muito forte do mar, assim. Se naturalmente isso me vem como uma espécie, né, aquele nome que dizem que só existe na língua portuguesa, de saudade, na hora que eu reencontro essa paisagem, é porque essa paisagem de alguma forma está impressa, né? E recentemente eu tive uma experiência muito interessante que foi de escrever um livro, meu livro mais recente, que chama Nenhum Orvalho sobre a Cidade, e aí a psicanálise e a literatura se encontram muito, porque eu fui para os Estados Unidos, que é um país em que eu já morei 3 vezes, fui pela 3ª vez morar lá, e fiz uma viagem de trem, que foi uma viagem que eu descia de Nova York até Atlanta. Fiz um livro, né, a partir dessas fotos. E aí fiquei pensando, por que isso me trouxe tanto afeto, assim? Porque de alguma maneira essa paisagem, não exatamente a mesma, porque eu vivi numa outra região, eu vivi em Bloomington a primeira vez, né, ali no Nordeste, mas eu desci esse Nordeste até chegar no Sul, né? De algum jeito aquelas árvores, aquelas cores, aquele anoitecer, né, e depois o amanhecer, eles estavam de algum jeito marcados em mim. A memória afetiva, ela tem esse componente, assim, né, de estar sempre ligada a alguma paisagem, vamos pensar assim. E essa paisagem é do sujeito, mas é o fora do sujeito também, que afeta o sujeito.